falar com os irmãos sobre o tema que nós estamos conversando, nosso seminário de doutrina da fé pentecostal. Já falamos sobre a primeira doutrina. Quem lembra qual foi a primeira doutrina? Imputação. E o que é a doutrina da imputação? Muito bem, irmã Velidiana participou da aula ativamente. Isto mesmo, imputação, atribuir, pagar a conta de alguém. Por exemplo, a irmã Mocinha está devendo e eu digo, deixe, irmã Mocinha, que eu pago a sua conta. Pronto. E aí a irmã Mocinha se assossega, fica com o coração tranquilo, porque o irmão Ribamar pagou a conta dela. Então, a doutrina da imputação é isso. Foi isso que Jesus chegou para o pai e disse: Pai, eu pago a conta da minha filha, a irmã Toinha, a dívida que ela tinha contra ele, contra o pai, que é o pecado. Aí Jesus foi lá, pegou a cédula e rasgou. Então, hoje nós não temos nenhum pecado diante do Pai, porque Cristo nos perdoou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então, isso aqui é a doutrina da imputação. E hoje, nós vamos falar sobre a doutrina de quem? Vamos lá, doutrina da santidade. É esta doutrina que vamos falar com os irmãos nesta noite. Deixa eu fazer uma perguntinha boba e inocente para os irmãos. Quem poderia me definir o que é uma doutrina? E como ela se forma? Vamos lá? Irmã Conceição, tem uma teóloga hoje aqui conosco, irmã Conceição, irmã das Neves. Se formaram, né, no curso médio, básico de teologia, lá no Templo Central. Bora lá. O que é uma doutrina, irmão Raimundo Araújo? A regra da igreja. O que, irmão Raimundo? Sim. Uma exortação. Corre o erro. Conforme o erro. A doutrina, segundo o irmão Raimundo, é uma exortação conforme o erro. Alguém tem uma outra definição sobre doutrina? Ele disse que é uma regra. Vamos lá? Que é um candidato, a candidata que quer falar. Algo a ser seguido. Doutrina. Ensinamento. Muito bem. O que o irmão Raimundo falou ali, a definição que ele deu a definição de disciplina, certo? Foi a definição que o irmão Raimundo deu. Então, doutrina, irmão, é um conjunto de normas e regras que rege uma igreja, que rege uma denominação religiosa. Doutrina é o agrupamento de ideias e pensamento que aquela denominação religiosa acredita. Por exemplo, nós, assembleianos, temos quantas doutrinas? Quantas? Já falei aqui sobre o credo. 16 doutrinas bíblicas. Porque a Bíblia é grande, irmão. Então é preciso nós fazer um estudo e apurar e tirar a nossa regra de fé. Quem foi católico, apostólico, romano, também tinha o seu credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio na Virgem Maria, creio não sei mais em quem, creio não sei mais em quem, e por aí vai. Não é assim, irmão? Ou sou eu que fui católico? Né? É assim. Então, é o cremo da igreja católica. E assim é todas as igrejas. Nossos pentecostais temos a nossa regra de fé. Os irmãos batistas têm a regra de fé. Os irmãos presbiterianos têm a regra de fé deles. Os irmãos, me diga outra igreja séria aí. Fala aí, Batista, Testemunho de Jeová. Quando vocês verem essas loucuras sem pé e sem cabeça,
é porque não tem doutrina. Porque se tiver doutrina, não tem loucura. Agora, se não tiver doutrina, o carro sai do trilho e faz uma bagaceira. Aí, meu irmão, gira, aí torna fanatismo religioso. Para você ter uma ideia, aqui em Bacabal, não vou dizer o nome, mas agora lá anterior, conversando com um irmão, foram pregar nessa igreja, e ele dizendo que lá a cadeira do líder, está escutando aí, irmã das Neves, teóloga, irmã Conceição. Estou dizendo que os outros não são teólogos, vocês também são teólogos. O líder não estava presente no culto, mas eles disseram que ele estava lá espiritualmente, que tinha a cadeira dele separada, ninguém senta, porque ele não estava presente no culto fisicamente, mas espiritualmente ele estava lá. Isso é coisa de macumbeiro, irmão. Isso é coisa de macumbeiro. Oh, maior do que Deus, onisciente, onipresente, todos os atributos de Deus estavam nele. Então, isso é o que? Falta de doutrina. Irmão, lá ninguém senta não, estava lá reservada a cadeira dele, ninguém sentou, ninguém pode sentar, porque ele não estava ali presente fisicamente, mas espiritualmente ele estava lá. Isso não existe, irmão. Oi? É uma heresia, irmã Conceição. Está aí a irmã Conceição dando uma definição. Por que isso? Porque não tem doutrina. É uma coisa sem pé, sem cabeça. E aí, onde não tem doutrina, como diz a irmã Conceição, é petrecho para virar heresia, fanatismo, loucura, essas coisas doidas que a gente vê na internet. Por quê, irmão Flávio? Por falta de doutrina. Note que as igrejas sérias que têm doutrina não praticam tais coisas. Por quê? Porque leem a Bíblia, têm o entendimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, definido o que é doutrina, amém? Glória a Deus, tem alguma dúvida? Uma toinha, as duas toinhas aí, tudo certinho, né? Podemos seguir em frente. Oi. Hein? Para mim, pedir o que é doutrina? Conjunto de regras e norma que rege uma instituição religiosa. Conjunto que também nós chamamos de dogma, que nós acreditamos como regra de fé. Amém? Conjunto de normas e regras que rege uma denominação religiosa. Aí o exemplo já dei aqui para os irmãos. Todas as igrejas têm, todas elas, todas. Embora que algumas sejam diferentes uma da outra. Por exemplo, os irmãos batistas têm algumas doutrinas que nós não temos. Os irmãos presbiterianos também, e por aí vai. Né? Mas todos estão na Bíblia. Só há um segmento religioso que tem duas doutrinas que nenhuma outra igreja segue ou acompanha, que é os irmãos adventistas, que tem duas doutrinas que não está na Bíblia, mas eles acharam que é a doutrina do sono da alma, a doutrina da imortalidade da alma, duas. E tem mais outra, eu esqueci agora, a doutrina da aniquilação. O que é isso, irmão Ribamar? Eles acreditam que a pessoa, quando morre, está dormindo no pó da terra, que é a doutrina do sono da alma. A doutrina da imortalidade da alma. Nós acreditamos que a alma é imortal. Eles não. Eles dizem que a alma é mortal, e portanto ela morre, para poder dar base à doutrina da aniquilação. O que é isso, irmão Ribamar? É que ninguém vai para o inferno. Entendeu? Ninguém vai para o inferno. Ninguém não faz esse negócio de castigo eterno. Isso aí não existe, não. Na doutrina adventista, é a doutrina da aniquilação. O que acontece? Acontece que o pecador vai ser aniquilado para sempre. Ele vai desaparecer. Não vai para o céu e nem para o inferno, porque logo o inferno não existe, né? Então é a doutrina da aniquilação, vai ser desaparecer. Eles acharam isso na Bíblia. Na Bíblia não tem, mas eles dizem que está na Bíblia. Vamos lá. E a nossa doutrina é a doutrina da santidade. Olha um texto bíblico para a nossa reflexão. Vamos lá, os que sabem ler, lê comigo. Segui a paz com todos
Então, a santificação é importante ou não é? Hein? Sim ou não? Sim. Por quê, irmão Ribamar? Porque está aqui. Seguir a paz com todos. Paz. E a Bíblia diz, mas dependendo de vós tende paz com todos. Aí está aqui, vamos praticar a paz. E a santificação, por quê? Porque sem a qual ninguém, mas ninguém mesmo verá o Senhor. Amém? Glória a Deus. Prosseguimos. Olha um pensamento. Vamos ler o pensamento? 1, 2, 3. Do crente. Alguém, os irmãos entenderam esse pensamento? Amém? É uma aula. Estamos aqui, é uma aula. Vamos ver. A santificação, ela é a especialidade de quem? Ah, é do Espírito Santo, irmão. Olha aí, irmã Francisca. E aí vai dizer que é uma especialidade dele. Né? Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, porque acompanha o crescimento espiritual do crente. Introdução da nossa disciplina. Vamos lá. 1, 2, 3. Como devido ao tempo, nós não vamos ler as referências bíblicas, mas está aí, Apocalipse 15, verso 4. E a sua vontade é que os crentes reflitam nesse caráter de santificação no seu modo de viver. Vamos estudar o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Por que eu tenho que ter uma vida santa, irmão Flávio? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Já lemos o texto. Então, queridos, vamos lá. Santificação no Antigo Testamento. Em todo tempo da história, em todo momento, a Bíblia, por isso que ela é um conjunto de normas e regras que o crente deve seguir, viver e acompanhar. Porque a coisa de santidade é desde a criação, desde lá da queda do homem. Porque o homem foi criado num estado de perfeição. O homem foi criado, irmã das Neves, num estado de santidade. Com o pecado, irmã Jaíce, com a entrada do pecado no mundo, quebrou esse estado de perfeição, quebrou esse estado de santidade. E a Bíblia diz que entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte, e todos os seres humanos passaram a morrer. E a Bíblia diz mais, irmã Conceição, que a terra geme por causa do pecado. O pecado foi tão cruel, não só para a humanidade, mas para todo o universo. Né? Então, por isso que há essa necessidade de santificação, porque o Deus que nós servimos e adoramos é um Deus santo. E do Gênesis ao Apocalipse, Deus vem chamando para a santidade, para viver vida santa. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento. A santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou em quem? Nele mesmo, né? Ela é a plenitude gloriosa de sua experiência, de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Aí aqui Deus exige santidade do seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. E aqui tem um anjo, você está vendo a figura de um anjo, né, os querubins. E aí a Bíblia diz que eles estão diante de Deus, Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua
glória. Aleluia. Então, nesse momento, os anjos assistem diante de Deus, dizendo que Ele é santo, 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 e Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, se Ele é um Deus santo, Ele não vai querer que criaturas que não sejam santas o adorem, mas sim criatura santa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que é santidade, que nós estamos falando tanto de santidade. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. E aqui nós temos a figura de Sansão, que os irmãos conhecem muito bem a história dele, que foi separado por Deus, separado para Deus, mas que, no entanto, teve sua história totalmente trágica. Por quê? Porque desobedeceu a Deus, né? Separar aquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre santo e profano, entre ímpio, entre imundo, aliás, e o limpo. Levítico, capítulo 10, versículo 10. Estou agilizando por causa do tempo, meus irmãos, senão não vai dar. Vamos lá. Doutrina da santificação. Profanar é algo que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. E aqui está uma imagem de quem? Dos sacerdotes que profanaram o templo do Senhor, né? Os seus sacerdotes violentaram a lei e profanaram as minhas coisas santas, não fazendo diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do impuro, e de seus maus, dos meus sábados, escondem os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. E a sentença veio, olha aqui, irmão, como no Velho Testamento a santificação era coisa séria. Deus não tolerava, irmão, se algum sacerdote, alguém que foi separado para servi-lo, pecasse, era fulminado automaticamente. E aqui o Belzazar fez um festejo profano, se embebedando nas taças de ouro e prata do templo, e aí veio lá, Mené, Tekel, Pasquim, a condenação sobre ele. E aí temos os filhos de Eli e muitos outros, né? Vamos lá. O verbo, a santificação. O verbo kadash, que quer dizer ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, aparece quantas vezes só no Antigo Testamento? Quantas? 830 vezes. Só no Velho Testamento aparece o verbo kadash, que significa ser santo, ser santificado e santificar, ser posto à parte. A ideia central do verbo kadash é separar do uso comum para o serviço de Deus, ou seja, o consagrar a Deus. Separado. Tem muita gente, irmão, que é separado. Tem muita gente que vive uma vida separada do pecado. Eu conheço, e eu era um deles. A irmã Ramundinha também. A irmã Francisca também. Quem mais? Pra você ter uma ideia, irmão, eu nunca dancei na minha vida. Nunca pisar eu pisei, mas dançar não. Mesmo lá dentro, irmão, olha que coisa interessante. Lá no salão, aqui no interior, quem foi criado no interior aqui? Sou eu? Mais gente. Só tinha festa de ano em ano, os festejos de Santa Luzia, Santo não sei o quê, Santo A, B, C, D. Só tinha aquelas festas aquele ano em ano. E eu ia ali, irmão, ficava naquele respiral, como diz a irmã Raimundinha, e ficava ali só olhando aquilo dali. E alguma coisa, irmão Raimundo Araújo, dizia dentro de mim que não estava certo, que aquilo estava errado. Eu ficava ali olhando, ficava até 12 horas da noite, aí depois ia para casa dormir. Era tão tal diferente que as mães jovens, adolescentes, no interior, aí, quando tem festa em outro interior,
Aí se arruma caravana, né, para ir para aquelas festas. E mamãe vai dizer, vai menino, esse menino velho não sai de casa, vai te animar, vai te alegrar, vai para as festas, acompanha. E eu não ia. Vai dizer que eu não fui em uma. Fui uma vez na Cigana, quem conhece a Cigana? Bem aqui perto de Pio 12, aqui na beira da pista, perto do Andirobal, antiga Andirobal que chamava. Eu fui lá uma vez só. Beber, nunca bebi, só água. Fumar, engraçado que eu venho de uma família de fumante, todos lá em casa fumaram, mas eu nunca fumei, nunca. Me prostituir, nunca. Já disse aqui para os irmãos, né? Como foi que eu casei? Disse? Disse. Vou dizer mais não, já disse. Então, para você ver, então eu era separado, não estava pecando, entre aspas. Não estava no mundão das drogas, das festas, de tudo. Mas, no entanto, eu vivia uma vida fora de Deus. Vivia fora de Deus, não vivia para Deus. Eu era separado do pecado, irmão Flávio. Não praticava o pecado, não vivia o pecado, propriamente dito, o pecado que aí o mundão atrai as pessoas. Mas não era separado de Deus, mas não era separado para Deus. Então, ser santo é isso, irmã Adriana, é ser separado para Deus. Não tem aquelas pessoas que a gente que quando nós vamos evangelizar, eles dizem, irmão, eu já sou quase crente. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, aí vai dizendo um bocado de coisa que ele não faz. Né? Não vou para a festa, então, sou quase crente. Aí é aquela história, se Jesus voltasse, quase que ele ia para o céu. Quase. Né? Isso mesmo. Porque santidade é isso, irmão, é viver separado para Deus. Não é só separar do mundo, não é só separar do pecado. É se separar e viver para Deus. E aí, graças a Deus, eu aceitei Jesus como Salvador. Agora sim, eu estou separado, vivendo a santidade para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como a irmã Francisca, a irmã Raimundinha e muitos mais outros irmãos aqui. Irmão Ribamar, e eu que sacudi o esqueleto. E eu que fumei. E eu que bebi. Não se preocupe, Deus perdoou o seu pecado. Deus perdoou o seu pecado, você agora é santo, vai para o céu. Louvado seja Deus. Você está no mesmo estado que eu. Que todos aqueles que foram separados. Todos vamos ao céu de glória. Só porque ele é bom mesmo. Só porque ele aplica a dívida que estava sobre nós. E porque eu não vivi o pecado, mas eu tinha o pecado. Que é o pecado original, que é um assunto para dispensação. Que se o tempo der, em outro momento, vamos falar sobre a dispensação. Não é? Que era o pecado original, que é o pecado de quem, irmão Flávio? Quando se fala de pecado original, é pecado de quem? Faltou essa aula, mas vai aprender hoje. É o pecado de Adão, o pecado lá do Éden, que toda a raça humana herdou. Todos, a Bíblia diz que não há sequer um justo, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, irmão, vocês são todo mundo. Não tem esse, não. Aí tem a lei da inocência. A criança, quando nasce, ela já nasce herdada o pecado. Só que o pecado, ele está na vida da criança, que é a lei da inocência, o pecado está adormecido nele. Então, ele está vivendo a lei da inocência. Se ele partir, morrer, ele vai para o céu sem nenhuma sombra de dúvida. Porque o pecado, já, irmã Francisca, porque o pecado original não foi desenvolvido nele. Aí varia de criança para criança. Não tem uma regra. Geralmente até os 8, 7 anos. Não é? Geralmente nessa faixa aí, dos 8 a 7 anos. Mas aí depende de criança para criança. Tem que aceitar Jesus, com certeza. Estou falando aqui de bebezinho de colo, criancinha, novinho e tal, que não sabem do que é pecado, a criancinha, que nem, por exemplo, o menino da irmã Jairce ali, que não sabe o que é certo e o que é errado, ainda não tem o pensamento para discernir.
quê? Por que ele disse isso? Porque ele está aqui na igreja. Ele está ouvindo a palavra, embora correndo, pulando, gritando para um lado para o outro, mas ele está ouvindo. E está registrado no consciente dele. Porque nessa faixa etária aí, até os 8, 7 anos mais ou menos, é com uma esponja, suga tudo. Suga. Por isso que é importante. O caráter, ele é moldado nessa faixa, na primeira infância. Não adianta você não corrigir, por isso que é importante os pais, mães que estão aqui presentes, é importante corrigir os seus filhos nessa idade. Porque passando dessa idade aí, já era, o caráter dele já foi moldado. Já foi transformado, aí não vai mais mudar. Você pode bater, pode fazer o que quiser fazer. É por isso que eu digo aqui, pai e mãe, não deixe seu filho, porque é graça para o pai. Mas interessa, pá, meu filho lindo, bateu na cara do papai, bateu na cara da mamãe. Vai deixando ele bater na tua cara, vai deixando, não corrige ele logo de imediato. Já pode se batizar. Tem que aceitar Jesus antes disso. A Isabela aceitou Jesus com quanto tempo? Com 8 anos a Isabela aceitou Jesus. E ela nasceu no evangelho, só não nasceu em cima do púlpito. Barramundian cantou no culto de ceia. E quando foi que hora? 3 horas da manhã? Pariu a Isabela. Aí. Vem. Tarracu. E a irmãzinha cantava, arrochava. Porque, irmão, não existe negócio de filho de crente crentinho. Não tem esse negócio, não. Oi. É filho de crente. Então é por isso, irmão, meu filho é crente, eu sou crente, meu filho também é crente. Não, você é crente, mas seu filho não é. Ele tem que fazer a decisão dele, ele tem que confessar Jesus como Salvador. Né? Aí com 8 anos de idade, ela mesma pediu para aceitar Jesus, oramos por ela, e agora com 12 anos, ela mesma, irmão, ela mesma decidiu, ninguém forçou ela lá em casa, ninguém forçou ela nada. Tudo partiu dela mesma. Eu quero me batizar, já quero aceitar Jesus, teve um sonho. Então é isso. Porque dei um exemplo aí, irmão, o que tem de filho de pastor de mantelado, não era para ser de mantelado, não era não? Porque é filho de pastor, não é para ser de mantelado não. Mas o que tem por aí não é brincadeira. Então daí, da necessidade de a criança aceitar Jesus como seu salvador da sua alma. Vamos lá, queridos, correndo aqui que o tempo não vai esperar por ninguém. O termo consagrar ou consagração significa o que, irmã Nelma? Significa o que o termo consagração significa? Irmão, é por isso que eu já disse aqui para os irmãos. Se Deus me abençoar, eu chegar no ministério, eu não consagro farda. Não consagro farda. No máximo que eu faço é orar. Mas consagrar, não. Por quê? Porque consagrar, irmão, aqui está dizendo, termo consagrar significa uma investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Eu sou consagrado a Deus. Aí eu vou consagrar uma farda a Deus. As irmãs, irmão Ribamar, pastor Hamilton, pastor Elcio, eu quero consagrar essa farda para o louvor. Essa farda vai ser dedicada a Deus para o louvor. Para quando o vocal, só o vocal vestir para louvar a Deus. Então, irmão, se é para o louvor vocal, você não pode pegar a farda e usar em outra atividade. Porque senão você vai estar profanando o sagrado. Como vocês sabem?
correto, essa é a ideia minha. O correto é usou, não usou mais, não quer mais, não dá para nada, guarda para além de lembrança. Não quer guardar de lembrança? Toque fogo. Toque fogo. Mas não dê para ninguém, não faça pano de chão. O que tem de bêbado em bar com camisa vocal alvorecer celeste, Assembleia de Deus. Está lá. Está assim. Aí, irmão, nós estamos profanando o sagrado. Estamos profanando aquilo que foi consagrado para o louvor. Aí, como diz o pastor Zéu, aí o irmão não tem, aí parece que toda a roupa some do guarda-roupa. Ele não tem mais nenhuma roupa. Vai no mercado, tchum, bota a fada, vou comprar o peixe. Vai no armazém para ir pagar a conta, tchum, bota a fada, vou pagar a conta. Ah, irmão, que negócio é esse? Não pode mandar Neves. Oi. É por isso que o correto, os pastores não sei o que, não atentaram para isso ainda, não sei mesmo. Porque o correto é o pastor dizer, não, irmãos, eu não vou consagrar fada. Você é consagrado a Deus. Agora sua fada eu não vou consagrar, não. Eu vou só orar e apresentar a Deus e orar e pronto. Pronto. Sim. Do Congresso de Mocidade. Ele não é crente. É um trabalhador. Certo. Certo. Oi. Sim, senhora. Certo. Hum. Certo. Certo. Errado também. Então vamos lá. Texto de Levítico 28 e 28, 27 e 28. Vai dizer o quê? Todavia, nenhuma coisa consagrada quer alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá nem resgatará. Todas as coisas consagradas ao Senhor, será o quê, irmãos? Vamos lá, será o quê? Santíssima ao Senhor. Está aí, é a Bíblia. Está dizendo, não sou eu não, é a Bíblia. No caso de criança a gente apresenta, né? Apresentar ao Senhor. Aí não é bem a consagração, é apresentar ao Senhor. Né? Então vamos lá. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Aí tem duas traduções bíblicas: a tradução Almeida, revista e corrigida, e a tradução Nova Almeida, atualizada, que diz: o que façam vertes a Arão para santificá-lo. Aí lá no outro texto diz: que façam veste a Arão para consagrar. Então, está equivalente ao termo, é a mesma coisa, santificá-lo e consagrá-lo ao Senhor. Vamos lá, andando com o templo. E aqui está a imagem que os irmãos conhecem muito bem do que eu, que é a imagem do tabernáculo, que era o lugar aonde os sacerdotes iam se oferecer o animal em sacrifício em holocausto, em prol do pecado. E aí tem um lugar, aqui dentro tem um lugar chamado Santo dos Santos, que o sacerdote, para entrar lá dentro, era amarrado pelo meio com uma corda. Por quê?
ofertante que fosse sacrificar, estivesse em pecado, morreria lá. E ninguém podia entrar, e aí seria resgatado. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes, para levitas e para o tabernáculo com todos os seus utensílios. E hoje, cada um de nós somos sacerdotes. Cada um de nós. Porque a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. E agora, eu tenho liberdade de entrar na presença de Deus. Você tem liberdade de entrar na presença de Deus. Irmão Ribamar, então por que ninguém está morrendo mais hoje fulminado? Porque estamos vivendo, irmã Nelma, me permita estar falando com a senhora, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. A graça de Deus, que é o favor imerecido. Mas há um tempo que essa graça vai cessar, que é o tempo que vamos comparecer diante do juízo. Todos compareceremos, uns para a vergonha eterna e outros para a alegria eterna. Mas todos irão comparecer, porque Deus não terá ninguém, mas ninguém por inocente. Irmão Ribamar, e se um índio lá no Xingu, não sei das quantas, que nunca ouviu falar de Jesus, que não tal, ele ouviu sim falar de Jesus. Embora ninguém for pregar para ele lá, mas lá a natureza se revela para ele. Deus se revela para ele através da natureza. É por isso que a Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. E aí o que eles fazem? Em vez de reverenciar o Criador, criam Deus para adorar a natureza. No caso, eles adoram a natureza, os deuses indígenas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, prosseguindo, continuando. Vamos para essa parte aqui de grego, que eu não entendo grego, nem os irmãos também. Mas vamos saber o seu significado. Grego não, hebraico. Hebraico. O Thor. Como é o... Aqui no português, como é o português aqui? Vamos ter o português mesmo. Tao. Que significa puro e limpo. O Tauer. Que significa ser limpo, ser puro. E o Kadosh. Que significa santo, né? E o Kadosha, Kadash, que significa ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte. Se aplicam a quem? A santidade de Deus, bem como as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecados e de idolatria. Por isso que está lá o texto, irmão. Sede santo, porque o vosso Deus é. Então, ser santo não é uma opção, é uma obrigação, é uma necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem mais um pouquinho de grego, de hebraico. Vamos pular, que eu não sei os significados. Vou fazer o curso de grego ainda, para me aprender, pelo menos, pronunciar as palavras. O termo hebraico versus grego, tudo tem o mesmo significado. Aqui ele, e ao tornar limpo, limpar, purificar, santificar, consagrar. E esse verbo, ele é traduzido 20, traduz santo, 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como Kadosh, Kedesh, no Novo Testamento. Vamos lá, nossa doutrina, vamos refletir aqui. E aí, vamos ler lá em alto bom som, leia aí para a gente, por favor. De sua excelência moral. Eita, Jesus, não vai dar. Então, nós vimos aí a santificação no Velho Testamento. Agora vamos ver a santificação no Novo Testamento. Vamos acelerar aqui a coisa. Glória a Deus. Na nova aliança, irmãos, santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação na vida cristã. E aí está esse bonde de jovens lindos aí, né, com a pombinha, que significa o que a pombinha? É o Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo. Por isso que nós dissemos lá na introdução que
A santificação, ela começa na minha vida no momento que eu aceito a Cristo como meu Salvador. No momento que eu confesso o nome de Jesus, eu me torno santo. Por que, irmã Toninha? Que a senhora se tornou santa quando aceitou Jesus. Tá bom, ela está pensando. Depois ela vai responder. Por que, irmã Adriana? Que a senhora se tornou santa no momento que aceitou a Jesus como Salvador. Sim. Sim, senhora. Mas, irmã, terminou? Já? A irmã Francisca quer falar. Eu sei o que ela quer dizer. Vamos lá. Por que, irmã Francisca, que a senhora se tornou santa no dia que a senhora aceitou Jesus como Salvador? Jesus perdoou seus pecados. Amém. E como foi esse processo de perdoar seus pecados? É? Só isso. Oh, meu Deus. Foi, a senhora foi a ele. Isso. Isso. Carro novo, casa nova. E agora a senhora é santa. Muito bem. Pois bem, pois está certo. Bora lá. Olha, irmão, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos santos, sabe por quê? Porque a força poderosa do Espírito Santo, nós vimos lá no início que ele é o agente responsável pela santificação. O que foi que aconteceu quando eu aceitei Jesus? Ele veio, entrou em mim, expulsou os espíritos imundos e expulsou toda a imundícia, toda coisa contrária à sua santidade que estava em mim, limpou a casa e veio morar. Expulsou todo o bicho ruim. Se não vigiar, ele volta de novo. Eu sei que você já ouviu aquelas pessoas, eu tive essa experiência, a mãe de um veio, a mãe de um que era católica, um rapaz que era crente conosco, congregava conosco, aí se desviou, aí o bicho caiu de vez na bagaceira, assim, de mesmo, com todo vapor. Aí a mãezinha dele veio, rapaz, meu filho está na igreja de vocês e agora ele está pior do que antes. Tem uma resposta bíblica para isso. Qual é a resposta bíblica, irmão Raimundo? Olha aí, próprio Raimundo. Vem ele e traz mais 7. É por isso que a pessoa é mais danada do que quando antes de aceitar Jesus. Porque agora, aqueles demônios que estavam nele saíram, e aí ele deixou o Espírito Santo, que é o agente purificador, responsável pela salvação. E aí quando ele deixou aqueles que estavam morando lá, ei, rapaz, a casa está vazia, compadre, vamos lá. Aí, vamos lá, meninada. Aí chama a demoniada toda. Aí entra no cabo, aí o cabo fica mais danado ainda. É verdade. Pois é. Pois é. E a Bíblia, você citou o texto bíblico. E a Bíblia se cumprindo. Então o Espírito Santo, quando eu aceitei Jesus, irmã mocinha, disse, negão bonito, tu agora é santo. Porque eu limpei a casa. Estou morando, não vou sair daí. A menos que tu me tire. Porque também é condicional. Não? É enquanto o homem querer. É por isso que a Bíblia diz o quê? Que não é por força e nem por violência, irmão Flávio. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Eu não sou crente aqui porque alguém está aqui me empurrando, rapaz, vamos ser crente, rapaz. E tem que todo dia alguém lá em casa me ameaçar, rapaz, tu tem que ser crente, porque se tu não é, tu vai para o inferno. Não, não precisa ninguém me ameaçar, porque eu quero. Entendeu, irmã mocinha? Nós queremos.
E quando nós querermos, esse Espírito Santo vai trabalhar em nós. E agora a santificação chegou, ela é progressiva. Então, vamos ver mais na frente. O meu orar foi embora. Eu termino aqui, nem que depois eu concluo. Vamos lá. Aí no Espírito Santo tem a Trindade, né? Que não aparece o termo na Bíblia, mas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A obra da santificação é um atributo divino realizado pela Trindade. Ou seja, são 3 pessoas atuando na obra da redenção. Quem são as 3 pessoas? E por que se alguém pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? A Bíblia diz. Criança, vamos prestar atenção aqui, depois eu vou fazer pergunta também para vocês. Sim, irmão, como é que vocês são? Porque não tem quem perdoe, ele é a terceira pessoa. Promove, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E pronto, acabou. Acabou. Morreu, Zé Fini, foi para o inferno. Por isso que não tem perdão se pecar contra o Espírito Santo. Zé Fini, morreu. E aqui está, aí aqui nós temos quem? A figura da redenção. Cristo do Calvário e o Espírito Santo descendo. Porque ele disse que eu vou para o Pai. Não foi assim que ele disse? Mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei uma força ativa. Batman. Como é que é? Aquele desenho de He-Man. Não era um He-Man? Eu tenho a força. Esse menino não sabe o que é não. Só eu que sei. Não é? Assistiu o He-Man. Quem assistiu o He-Man aqui? Eita, apanhei demais tempo do He-Man. Lá no interior não tinha televisão, era televisão a distância de 1 légua. A She-Ra, irmã de He-Man. Pois é, está se aparecendo gente aqui, estão se identificando. Então, não é uma força ativa o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Eu rogarei o Pai e ele enviará um outro Consolador que estará convosco todos os dias até a nação dos séculos. Exatamente. Então vamos lá. Natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação diferentemente da realidade do sistema mosaico. Qual era o processo da velha aliança da santificação aqui? O sacerdote se purificando, não é? Na velha aliança, lá no tempo do Antigo Testamento, na lei mosaica. Agora, na nova aliança, como é que é? Como é que é? Vamos lá, a imagem lá, irmão. Como é que essa mulher está aí? Orando, entrando no santuário, através da oração. Louvado seja. Já o véu se rasgou, ela está aí, colinha direto com o Pai. Vamos lá. No Novo Testamento ocorre a santificação posicional e a santificação progressiva. A posicional eu já falei aqui. A posicional eu já falei. Quando aceita Jesus como Salvador. Sou santo. Ocorre de maneira instantânea quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Vamos ler Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Leia aí rapidinho, quem acha? 1, 2, 3. Eu já terminar, irmãos. Termina aqui. Termina esse slide. Já é 9 horas, vamos cantar o hino e vai dar 9:10. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30.
Oh, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer mais em Efésio, parece que 5, não me lembro agora a referência. Vai dizer: eis se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então eu e você somos nova criatura em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a obra do Espírito Santo que passa a habitar, irmão Raimundo, no interior do crente. Que coisa linda, né, irmão? Que coisa maravilhosa isto. Louvado seja Deus. Quem pode dizer amém? Vou encerrar aqui e no momento, no culto de oração, eu termino o restante. Permita, curva sua cabeça, feche seus olhos e permita fazer uma oração por nós. Amado Deus e eterno Senhor, estamos falando, Pai querido, sobre a doutrina da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nesta noite aqui estão os teus servos, os teus filhos. Esta palavra que estamos falando era para mim conscientizar da necessidade de ser santo, de buscar a tua presença e viver uma vida de piedade diante da tua face. Nos ajude, nos dê força, não é tarefa fácil, mas também não é impossível. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda a cada um dos teus servos a viver a tua presença. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos convidar a irmã das Neves para louvar o Senhor. Enquanto a irmã das Neves louva a Deus, vamos colher a oferta para o trabalho do Senhor nosso Deus.